Olá pessoal, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de literatura, de filosofia, de teologia, este é o canal. Nós estamos numa série de vídeos aí que os senhores têm acompanhado ao longo desses meses sobre poesias de poeta de língua alemã, que é algo fascinante. Eu me encanto a cada poesia, a cada poema que eu leio e releio desses grandes poetas, desses grandes criadores de expressões provindas de dentro, do fundo, do mais entranhado recôndito da alma do ser humano, das suas criações e também da externidade, de ver as coisas que estão para além do eu, né, que estão para além dos nossos sentimentos internos, vamos dizer assim. A natureza, as coisas do nosso universo, os fenômenos, as pessoas, os sentimentos, essas coisas que a gente pode observar através da percepção, das percepções, das sensações. Então nós estamos fazendo este vídeo, pessoal, com essa ontologia, e eu sempre recomendo aos que adentraram pela vez primeira neste canal que retornem ao primeiro vídeo, lá onde eu explico o porquê de eu estar fazendo essa ontologia de poetas de língua alemã e não, por exemplo, de poetas de língua brasileira, nossa poesia brasileira. Que inclusive eu até estou cogitando a possibilidade de futuramente trazer uma ontologia brasileira também para os senhores. Mas, tendo em vista aos meus esclarecimentos de ter compilado essas poesias recitadas, vamos dizer assim, neste canal, vamos dar continuidade até terminar essa pequena ontologia. Já estamos terminando, diga-se de passagem, e hoje nós vamos falar de alguns temas bem interessantes. Nós vamos agora adentrar um pequeno poema de Richard Demel, muito interessante, chamado Canção dos Dois Corações. Um poema assim bem interessante, fala sobre questões da natureza, amor, que são temas belos, vamos dizer assim, para poder se dissertar. O poema diz assim: Doce estrela d'alva, doce estrela véspera, dúplice brilhais e uma sois. Quando o dia vem, quando a noite vem, ache o vosso brilho, o amor sempre em nós dois. Doce estrela véspera, doce estrela d'alva, dai que sejamos um dia após dia, até unir-nos à noite sem depois. Tradução de Geir Campos. Muito interessante esse poema. E é o que eu sempre digo, o poeta ele cria coisas de lugares que parece que não há nada. Um simples objeto, um simples olhar, uma simples expressão voltada para algo que muitas das vezes nem todos têm a capacidade de observar. É ali que reside o olhar do poeta e a sua criação. O próximo poema é de Otto Erich Harleben, que se chama Verão Tranquilo, que diz assim: As verdes folhas pelo sol douradas, vejo-as como se visse a tua imagem. Sinto na fronte as tuas mãos pousadas, e das papoulas sinto o olor selvagem. Falas-me, mas da tua voz de outrora não ouço o tom, perdido entre as ramadas. Estou só, e nas mãos só sinto agora as verdes folhas pelo sol douradas. Tradução de Agmar Murgel Dutra. Também é um belo poema falando sobre questões da natureza, dos fenômenos observáveis. E eu acho muito interessante esses temas porque nos remete à reflexão da criação,
da natureza, dos fenômenos, das leis que regem o universo, e é muito interessante, pessoal. Acho bastante interessante esses poemas voltados para a natureza. O próximo poema é de uma poetisa, chamada Ricarda Rusch, que é de um tema que me agrilhoa de uma forma inexplicável, a música, tema aí principal do meu principal livro aí, que já faz quase 5 anos que eu estou dissertando, escrevendo. O poema dessa poetisa diz assim: melodias curam a aflição e o prazer, perdidos elas tornam a trazer bálsamos do efêmero coração. Da terra onde somos ocupados, feito escravos, levam-nos a um reino deslumbrante, como em asas de gênios sagrados. Vibrai, vibrai mais, canto e encanto. Longe assim fica a terra, nossa estrela ruim, perto fuge o amor, entretanto. Tradução também de Jair Campos, compilador dessa pequena ontologia. Então, de fato, pessoal, a música ela tem um poder extremo de nos levar e nos trazer às mais altas órbitas celestiais de uma forma inexplicável. Eu estou terminando agora de escrever um livro sobre o aspecto poético nas composições aí, nos raps do Racionais MCs. E logo na introdução eu faço uma pequena introdutória sobre o que é a música, né, dando os seus significados etimológicos, históricos, de acordo com o que os grandes filósofos e pensadores achavam. E eu faço uma pequena análise mediante aquilo que o próprio Cícero já havia dissertado ali na Roma Antiga, sobre o teor da música como uma espécie de algo que nos encanta e nos leva como num eterno compasso, vamos dizer assim, como os próprios movimentos dos astros. Então, a música é como se fosse uma espécie de guia que nos leva, né, de maneira matemática, como numa eterna, vamos dizer assim, numa eterna caminhada, indo e voltando nos mais altos e mais baixos graus das sensações, das emoções que o nosso coração, nossa alma, nosso espírito pode comportar, vamos dizer, nesses termos. Então é muito interessante a música, pessoal. Eu acho algo belo, acho algo que, além de ser uma das belas artes maiores, a música é algo que nos encanta de fato. Stephen George é o próximo poeta, com um poema bem interessante chamado Aniversário, que diz assim: toma o cântaro, irmã de argila pálida, e vem comigo, pois não esquecestes o que em renovação devota amamos. 7 verões lá vão que, buscando água, a conversar ouvimos que morreram nossos noivos naquele mesmo dia. No prado, onde um pinheiro com 2 choupos vive, vamos encher de água da fonte os nossos cântaros de argila pálida. Tradução, Abigail de Renault. Então você vê que o autor ele faz uma analogia muito intrigante sobre questões existenciais, amorosas, principalmente referente à vida, entrelaçada com este arquétipo maior, vamos dizer assim, que é a água. Todos sabem perfeitamente que a água ela representa a vida. O próprio Jesus Cristo disse que eu sou a fonte da vida, né? Aquele que tem sede, vem em mim, beba água para se saciar. Então Jesus Cristo, quando discute com aquela mulher no poço de Jacó, ele vai explicando essas questões filosóficas, teológicas intrincadas que não nos chega ao conhecimento de maneira imediata, mas através de revelação, e fala sobre a questão da água como um arquétipo da vida, vamos dizer assim. E aqui nós vemos como que o autor, num extremo erudismo, consegue concatenar e correlacionar esses fenômenos que envolvem o ser humano, que é a questão da água, a questão da vida, do amor, etc. Então achei muito interessante esse poema do Stephen George.
Próximo poema ainda do Stephen George chama Noturno. Esse aqui é bem interessante, preste bem atenção, pessoal. Calmo e esquivo, longe de mim, vagar e errar, meu destino. Tempestade e outono com a morte, brilho e maio com a felicidade. O que fiz, o que sofri, o que pensei, o que sou, fumo que se esgarça, canto que se extingue. Tradução de João Acioli. Então aqui, pessoal, é aquela reflexão que eu sempre faço com os senhores sobre a questão da vida após a morte, o que é a vida em si. Nada mais é do que um simples sopro. O próprio autor diz aqui, um fumo que se esgarça, canto que se extingue. É tema de vasta reflexão, pessoal, para uma vida toda. Você vai pesquisar, você vai estudar, você vai ler e vai chegar à conclusão que é um tema infindável essa questão da vida após a morte, né? O que é a nossa vida em si, vamos dizer assim. Então é tema para uma boa reflexão, e eu acho muito propício para a poesia, para as composições poéticas, essa questão da vida após a morte, a vida em si, ok? Eu quero falar agora o último poema desse vídeo, ainda do Stephen George, chama Cantiga, que diz assim: nas janelas onde outrora contigo a paisagem da noite contemplava, brilham estranhos lumes, o caminho ainda começa da porta, onde sem olhares para trás, um dia rumastes ao vale, mas a lua, quando tornou, tua pálida face fez erguer. Então já demasiado tarde para um apelo, sombras, silêncio, ar pesado, afogam minha casa, levaste contigo toda a alegria. Tradução de Olímpio Monad da Fonseca. Então esse poema reflexivo do George, finalizando sobre essas questões ainda voltada para fenômenos da natureza, a lua em si. E eu espero que os senhores tenham gostado destes poemas, que no final eu irei falar para os senhores dos benefícios dessa composição, onde um dos benefícios, pessoal, acaba sendo a questão da necessidade que hoje muitas pessoas não conseguem ler, não sabem ler, e acabam encontrando nesses conteúdos falados, audiobooks principalmente, aquilo que elas não têm capacidade para poder por si própria conhecer. Então esse é um dos benefícios aos quais também essa pequena ontologia de língua alemã, ao qual estou recitando para os senhores, irá trazer, né, para a vida daqueles que também não têm o livro, nunca leram, também irá ajudar bastante. Espero que os senhores tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal.